Agora, como é que fica... Bem, vocês têm essas funções. Então vamos recapitular as derivadas. Vou colocar aqui, quais são as derivadas? Quem é a derivada do seno hiperbólico? Quem é? Em x. Quem é? Cosseno hiperbólico em x. Qualquer que seja o x real. Quem é a derivada do cosseno hiperbólico em x? Quem é? É o seno hiperbólico em x. Qualquer que seja o quê? X real. Quem é a derivada da tangente hiperbólica em x? Quem é a derivada da cotangente hiperbólica em x? Hã? Vai ser menos... Eu fiz ou não fiz aqui? E quanto é que dá? Dá o quê? Secante hiperbólica ao quadrado. Qualquer que seja o x real. Quem é a derivada da cotangente hiperbólica em x? Menos o quê? Cossecante hiperbólica ao quadrado. Aí aqui já qualquer que seja o x, o quê, hein? Qualquer que seja o x, diferente de zero. Quem é a derivada da secante hiperbólica em x? Quem é? Menos a secante hiperbólica em x, vezes o quê? Tangente hiperbólica em x. Qualquer que seja o x, o quê? Qualquer que seja o x, o quê? Qualquer que seja o x, quem é a secante hiperbólica? É 1 sobre o... A secante hiperbólica é 1 sobre o cosseno hiperbólico. Ela não é uma função diferenciável? Quem é o domínio da secante hiperbólica? Os reais. Então ela não é diferenciável. O que significa ser diferenciável? Ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio. Então é qualquer que seja o x o quê? Real. Qualquer que seja o x real. Agora, quem é a derivada da cossecante hiperbólica em x? Quem é? É menos a cossecante hiperbólica. É menos a cossecante hiperbólica em x vezes quem? É a cossecante hiperbólica em x. Aí aqui, qualquer que seja o x, diferente de zero. Tá? Onde o cosseno hiperbólico é diferente de zero. Ele é maior que ou igual a 1, qualquer que seja o x diferente de zero. Agora vamos às funções hiperbólicas inversas. Tá? E para isso, eu vou resgatar aqui para você o domínio do seno hiperbólico. O domínio não, o gráfico do seno hiperbólico. Olha aqui, ó. O gráfico, vou apagar aqui.
o gráfico do seno hiperbólico. Bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Então, o gráfico, o seno hiperbólico faz isso, ó. Ó. Esse é o seno hiperbólico. É o gráfico. Então, se você analisar... Chega. Meu Deus do céu, Gabriel. Você tá comendo pizza em outra pessoa fazendo. Aqui a gente vê de tudo. E sente de tudo. Pode tomar whisky na sua aula? Hã? Pode tomar whisky na sua aula? Claro que não. Tá? Por quê? Porque a pergunta... Claro que não. Tá? Meu Deus, logo segunda-feira de manhã, cara. Ó, lembrando, a função seno hiperbólico, ela é injetiva. Por que ela é injetiva? Porque ela é estritamente crescente. Tá? Ela é injetiva porque ela é estritamente crescente. E vocês lembram, tá, que o limite do seno hiperbólico em x, com o x tendendo a mais infinito, é mais infinito. E o limite do seno hiperbólico em x, com o x tendendo a menos infinito, é menos infinito. Então, daí, a imagem da função seno hiperbólico é o seu contradomínio. A função seno hiperbólico é uma função que vai de R em R. Ela é injetiva e a sua imagem é o contradomínio. Então, a função seno hiperbólico é uma função injetiva e sobrejetiva. A função seno hiperbólico, ela é injetiva e também sobrejetiva. Ela é bijetiva. Se ela é bijetiva, ela é invertível. Logo, seno hiperbólico é uma função, ela é o quê? Invertível. Essa sim é invertível. Seno hiperbólico é invertível. É a única das funções hiperbólicas que é invertível. Tá? Tá bom? Aí você tem a seguinte definição. Aí começa. Aí começa a brincadeira que vocês não gostam. Mas eu não estou nem aí, tá? Essa brincadeira que é burro. Brincadeira que mata as pessoas. Né? Então vamos lá. Definição. Definição. A função inversa. A função inversa da função seno hiperbólico, tá certo? Dessa função aqui, é denominada função
arco, seno, hiperbólico. Tá? É denominada função arco, seno, hiperbólico, sendo denotada por... Aí eu vou continuar aqui, né? Não tem espaço. Por... Contando o tempo aí, tá? Coma pizza, mas lembre de olhar o tempo. Igualmente acabou. Até o último Por arco, seno, hiperbólico. A RC sempre fala. E quem é o domínio? É R. Quem é o contradomínio? É. Tá? É a inversa. Como o seno hiperbólico, olha aqui, ó. Seno hiperbólico vai de R em R. A inversa vai de R em R. Tá? Então tá aí, a função arco é a inversa do seno hiperbólico. O seno hiperbólico é invertível, pois ela é injetiva, é sobrejetiva, portanto é bijetiva, se é bijetiva, é invertível. E daí saem todas aquelas propriedades, né? Que vocês também não gostam. Mas eu vou colocar aqui exatamente o que vocês não gostam. O arco seno hiperbólico, do seno hiperbólico de x, quem é? Uma desfaz o que a outra faz, então quem é isso? É x, qualquer que seja x o quê? Qualquer que seja x real, qualquer que seja x no domínio do seno hiperbólico, tá? Segundo, seno hiperbólico do arco seno hiperbólico em x é o quê? É x, qualquer que seja x no domínio do arco seno hiperbólico. A pizza já fez efeito, tá? Qualquer que seja o x real, tá? Sintetizando as duas numa só, você tem o seguinte: dados x e y reais, o y é o arco seno hiperbólico de x, se somente se o x é quem? É o seno hiperbólico de y. Tá? Por exemplo, o arco seno hiperbólico de zero, quem é? O arco seno hiperbólico de zero, quem é? É zero. É zero por quê? Porque o seno hiperbólico de zero é zero. Tá? Então você tem. E como é o gráfico, ó, do arco seno hiperbólico? Como é o gráfico do arco seno hiperbólico? Se o seno hiperbólico tem esse gráfico, o gráfico do arco seno hiperbólico é o reflexo desse gráfico em relação à bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Então, vai ter que ser assim. Vou dar aqui. Ó. Bissetriz dupla x e y. Bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Então, olha aqui, ó. Se o gráfico do seno hiperbólico é assim, o arco seno hiperbólico é o contrário. Então, ela vem para cá, ó. Aqui, faz isso.
E vai para infinito, viu? Ó, está dobrando, mas vai para infinito. Então, esse é o gráfico do arco seno hiperbólico. E a diferenciabilidade? Geometricamente, você vê que é diferenciável, tá? Mas vamos ter a diferenciabilidade e quem é a derivada pelo quê? Qual é o resultado que vai dar a derivada do arco seno hiperbólico? Diga, em alto e bom tom, teorema da função inversa. Tá? Teorema da função inversa. Você lembra o teorema da função inversa? Vamos lá. Eu tenho que colocar, não tem jeito, né? Teorema, só para lembrar. Teorema. Sejam I e J intervalos. Sejam I e J intervalos. Intervalos. E F de I em J. Uma função contínua e invertível. Tá? F de I em J é uma função contínua e invertível. E X pertencente a J. X pertencente a J, X lá no contradomínio. Porque a inversa vai de J para I. Se ela é contínua invertível, então é inversa. Então, o que é que diz o teorema da função inversa? Diz o seguinte: se a função f ela é diferenciável em aonde? Se a f é diferenciável em... Não, o x está em J. Se a f é diferenciável em... O x está em J, a f vai de I para J. Então, como é? Se a f é diferenciável em... Se a f é diferenciável em... Meu Deus! O x está em J. Se o x está em J, eu vou atrás da derivada de quem é em x? Da inversa, de f a menos 1. F a menos 1 vai de J para I. Então, se a f é diferenciável em f a menos 1 de x, porque a f é diferenciável, se ela é diferenciável nos elementos do seu domínio, que é o I. Então, se o x está em J, f a menos 1 de x está em I. Então, se a f é diferenciável em f a menos 1 de x, e o que, hein? E a derivada da f em f a menos 1 de x é diferente de zero, então, qual é a conclusão? A f a menos 1, ela é diferenciável aonde? Em x, e quem é a derivada da f a menos 1 em x? É 1 sobre... Quem é a derivada da inversa da f em x? Quem é? É 1 dividido por quem? Pela derivada da f aonde? Em f, muito bem, em f a menos 1 de x. Pessoal, tá aqui, ó, figurinha. Tá aqui o R. Tá aqui o R. Aí, tá aqui o intervalo I. Tá aqui o intervalo J.
O x está aqui. A f vem daqui para cá. A f vem de I, vai de I em J. Então, à luz das entidades que está aqui, se eu vou fazer alguma menção à derivada da f, é a derivada da f aonde? Em f a menos 1 de x. Que f a menos 1 vai voltando. Então, teorema, se a f é diferenciável em f a menos 1 de x, então a derivada da f em f a menos 1 de x é diferente de zero, então qual é a conclusão? A inversa da f vai ser diferenciável aonde? Em x. E daí? Tá aqui? Então, diga. Pronto.